João Dória disse que salvou 25 mil vidas com as suas medidas de confinamento no estado de São Paulo. O noticiário está divulgando esse tipo de coisa sem achar que precisa demonstrar nada. Quem disse isso, que 25 mil vidas foram salvas? Foi a ciência, segundo diz o governador. Aparentemente, a única autoridade no mundo que tem uma equação segura entre percentual de isolamento e mortalidade por coronavírus. Ele diz, o João Dória, que sabe que salvou 25 mil vidas, que isso foi a diferença entre o que o Instituto Butantan projetou sem quarentena e o número atual de óbitos. Bom, se o que o Imperial College de Londres projetou para a pandemia fosse levado em conta, a Organização Mundial da Saúde poderia hoje declarar que já foram poupadas milhões de vidas. Mas a diferença entre projeção e realidade não se deveu, nesse caso, a método nenhum de contenção. Foi só um estudo feito com premissas erradas, como admitiu o próprio autor do estudo. Então, quais são as premissas cientificamente seguras para qualquer projeção envolvendo a pandemia de coronavírus? Nenhuma. No nível da segurança absoluta, que permita constatações com esse rigor matemático ostentado por João Dória, nenhuma premissa é cientificamente segura para qualquer projeção sobre coronavírus. Pelo fato de que o vírus é novo, a literatura sobre ele, portanto, e sobre o comportamento dele, não existe, está sendo criada agora. O governador de Nova York, por exemplo, acaba de se dizer completamente surpreendido pelos dados sobre a população infectada, dados registrados na rede hospitalar do estado que ele governa. Um total de 84% dos internados com Covid-19 em Nova York estavam cumprindo as medidas de confinamento determinadas pelo governador democrata Andrew Cuomo, ou seja, essas pessoas estavam em casa. Esse resultado derrubou uma série de projeções e de premissas sobre os efeitos do lockdown e as estimativas estão sendo refeitas, estão tendo que ser refeitas. Ou seja, há uma série de incertezas nessa matéria, mas João Dória, ao contrário do resto do mundo, não tem dúvidas. Aqui a gente tem dúvidas, muitas, aliás, mesmo que isso não esteja em voga, dependendo do que se queira afirmar. A Organização Mundial da Saúde, que é referência para a recomendação do lockdown, atualizou essa diretriz do isolamento horizontal algumas vezes desde o início do reconhecimento da pandemia. A principal revisão foi relativa à constatação que, inclusive, frustrou parte das projeções da OMS, a constatação do surgimento de frentes grandes de contágio dentro das casas. E esse contágio não seria necessariamente provocado pelas parcelas da população que continuaram circulando. Quer dizer, um grande contingente provavelmente se confinou já infectado pelo vírus e sem sintoma. Esse fator de incerteza, só ele, apresentado pela OMS, sobre a eficácia exata, portanto, do confinamento, já introduz uma variável desconhecida que desautoriza qualquer projeção com precisão matemática, como a gente viu no caso de Nova York, sobre o avanço do contágio em qualquer região do mundo, menos em São Paulo. A OMS disse mais que em áreas socialmente vulneráveis, como o Brasil, incluindo São Paulo, que está no Brasil, onde pessoas na periferia, nas capitais, precisem cavar a sobrevivência a cada dia, a OMS disse que, nesses casos, a circulação controlada, excetuando os grupos de risco e os sintomáticos, não só é aceitável, como é recomendada, naturalmente, com todas as medidas de prevenção de contágio e contra as aglomerações. Você acha que a OMS quis dizer com isso que não tem problema permitir o avanço da epidemia nessas áreas? Claro que não. Ela quis dizer que, embora ela recomende o isolamento horizontal
como uma medida mais conservadora e não salvadora, como mostra a ocorrência do contágio em casa, a OMS quis dizer que a circulação social restrita e controlada não afronta os códigos de enfrentamento da pandemia. E a gente está falando da OMS, que é a proponente, a avalista planetária do fique em casa, medida que nem é consensual nos meios científicos, mas é afirmada e proposta pela OMS. Ou seja, não existe um modo absolutamente seguro de proteção contra a pandemia. E não existem certezas absolutas nessa matéria, a não ser em São Paulo. A flexibilização do lockdown para as áreas socialmente vulneráveis é o reconhecimento de que, para essas populações, o embargo, a interrupção das atividades extradomiciliares, as pessoas que precisam sair de casa para cavar a sua subsistência, esse embargo vai provocar desnutrição, doença e morte, como foi ratificado pela FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e agora pela UNICEF, que cuida da infância. Essas mortes não entraram na equação do João Dória, até porque essa equação não existe. Apesar de todas as incógnitas, então, que estão colocadas, e não por este comentário aqui, mas pela Organização Mundial da Saúde, pela epidemiologia, pela infectologia, enfim, pela ciência. Apesar disso, vamos tentar usar o fator Dória de sobrevivência aqui num exercício de hipótese. Imagina que 10% da população que o governador de São Paulo diz ter conseguido manter em casa não tivessem aderido ao confinamento. Nesse caso, quantas pessoas desse grupo teriam morrido? Você não vai saber. Nem o Instituto Butantan vai saber, nem o Dória, nem o Nostradamus, porque dependeria de quantos eram do grupo de risco, esses que circularam, na nossa hipótese. Quantos eram do grupo de risco? De que faixas etárias eles eram? Se estiveram em aglomerações ou se circularam responsavelmente, se tornaram ou não vetor de contágio sem sintoma para os seus familiares quando voltou para casa. E se uma vez infectado desenvolveram sintomas importantes ou não, e principalmente se nessa hipótese se desenvolveram sintomas, se fizeram tratamentos adequados ou não, entre muitas outras variáveis. Ou seja, matemática de loteria não salva a vida. E se disser que salva, está zombando da vida. Você não consegue nem saber quantas pessoas foram mortas pelo coronavírus, porque muitos morreram por outras doenças e portavam o coronavírus. Mas por uma razão obscura, qualquer, essa separação estatística não chega a você. E se você pedir um rigor maior nas informações que cercam a pandemia, porque você quer conhecer bem o problema, você pode ser acusado de querer minimizar o problema e de querer desprezar vidas. É o que o João Dória faz, diz, todos os dias. Ele e os seus companheiros de trancamento dogmático pelo Brasil afora. Ou o Brasil toma coragem para refutar as bravatas, que são devastadoras, ou o Brasil vai apodrecer no cativeiro, até que os parasitas se considerem satisfeitos. Ou seja, vai apodrecer no cativeiro para sempre.